Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Simone Souza Guilherme, da área de Ciências Humanas, Sociais e Aplicada, professora do componente de Sociologia. Nossa aula de hoje é sobre poder, política e Estado. Nosso objetivo é compreender o processo de formação do Estado moderno a partir de teorias que tratam desta questão. Também, o papel do Estado, segundo essas teorias sociológicas clássicas, de Max Weber, Émile Durkheim e Karl Marx. Vamos lá, então. Nós vamos ver os assuntos em tópicos, tá? No primeiro momento, nós vamos ver a formação e desenvolvimento do Estado moderno. No momento seguinte, democracia e direitos políticos. Em seguida, conceito e tipos de poderes. E finalizaremos com o conceito e dominação e legitimidade. Dentro de formação e desenvolvimento do Estado moderno, nós vamos ver o período, em que acontece essa nova ideia sobre Estado, que se inicia ali no século XIV ao século XVIII. São séculos de transições, como da Baixa Idade Média, do feudalismo e das monarquias. Também iremos estudar, as manifestações, como a Revolução Francesa e outras lutas por mudanças em várias áreas, culturais, econômicas, políticas, sociais. Entre essas mudanças, nós vamos ver os pensamentos dos movimentos do Renascimento e do Iluminismo, que foram períodos em que o homem ele deixa, aquela visão teológica e passa a explicar os fatos e fenômenos sociais a partir da razão. Veremos também transformações econômicas de produção, exploração, apropriação e expansão dos territórios. Lá no século XVIII, por exemplo, nós temos lá a Revolução Industrial, e para sustentar esse novo modelo de produção, as grandes potências europeias, elas passam a explorar novos territórios, novos continentes, e o que a literatura tem nos mostrado também até hoje, a África, países asiáticos, assim como as Américas, elas foram fontes de matéria-prima para essas transformações econômicas. Veremos também definições de padrões culturais, como dos padrões eurocêntricos, o fortalecimento dos movimentos políticos e sociais e as teorias de Weber em relação ao Estado, que na teoria de Weber, na visão sociológica dele, o Estado é uma instituição legítima. Para Durkheim, o Estado é uma instituição coercitiva e para Max Weber, para Karl Marx, o Estado é uma instituição que ela promove a desigualdade social. Em democracia e direitos políticos, nós estudaremos a etimologia, que veio de origem grega, na Grécia Antiga, no século V a.C., o significado de democracia, governo do povo, democracia grega, que era uma prática mais restrita e as tomadas de decisões não contemplavam a todos os cidadãos, apenas um pequeno grupo com alguns critérios que participavam dessas ações. E também faremos um comparativo entre a democracia antiga e a democracia atual, que em alguns países, continua a teoria e prática, elas não se aplicam. No Brasil, a democracia é praticada a partir dos direitos políticos. Estamos em período de campanha eleitoral, então nós vamos praticar o nosso exercício democrático, os nossos deveres para com o nosso Estado, escolhendo os candidatos, escolhendo aqueles que irão nos representar nesses próximos 4 anos de gestão. Veremos também os direitos políticos, são resultados das manifestações sociais que iniciaram com as transformações da modernidade, ali a partir da Revolução Francesa.
Também os direitos políticos, que são constitucionais, e como já dissemos no tópico anterior, alguns países, esses direitos ainda não são para todos, que é no caso ali do Oriente Médio, por exemplo. Até há pouco tempo, as mulheres não participavam dos assuntos políticos. Agora, né, há uma flexibilidade em relação a isso. Em tipos de poder, estudaremos o que é, né, o poder, que é a capacidade de influenciar ou agir, surtindo efeitos sobre uma ou mais pessoas. Veremos o poder econômico, que é representado pela propriedade, por bens, produção, distribuição e o acúmulo de riqueza. No momento seguinte, falaremos sobre o poder ideológico, que é a forma pela qual influencia e muda o pensamento e o comportamento dos indivíduos. Temos dois momentos que sempre são comparados, né? A ideologia da igreja e a ideologia do sistema capitalista. O poder político, que está relacionado aos assuntos de interesse público ou privado, porque o ato de politicar não é só a política partidária. Quando debatemos assunto, nós estamos ali, né, praticando a política. Então, tanto em assuntos públicos como privados, falaremos sobre isso. E também falaremos ali sobre a descentralização dos poderes na esfera pública. No Brasil, por exemplo, o poder é descentralizado em 3 instituições. E mesmo separadas, essas casas institucionais, elas precisam se relacionar para que o ordenamento social ele seja colocado em prática. Em primeiro lugar, nós falaremos sobre o poder executivo, que representa o Estado. No caso, nós temos ali o presidente, temos o governador, temos o prefeito, né? E o governo é o povo que escolhe de forma democrática, ou seja, esses governantes, durante esse período de gestão, eles serão escolhidos, né, pela sua sociedade, no nosso caso aqui, através do voto, das eleições, sejam elas municipais, né, sejam elas federais. Também escolheremos, no poder legislativo, aqueles que representam a sociedade, que elaboram as leis, que criam projetos e que têm também como função fiscalizar as ações do executivo. Para que essas 2 primeiras casas tenham as suas atividades públicas concretizadas, nós precisamos que o judiciário, esse não é escolhido pela sociedade, esse é formado a partir de concursos públicos, né? E quando chega ao Supremo Tribunal de Justiça, esses são escolhidos pelo Poder Executivo. Eles são responsáveis pela ordem jurídica estabelecida na nossa sociedade e pelos instrumentos legais, constitucionais, sejam eles internos ou externos. Ou seja, as leis criadas pelo Legislativo, aprovada e implementada pelo Executivo, elas são supervisionadas pelo Judiciário. É através do Judiciário que a lei e a ordem vai acontecer. Nós temos ali leis, né, de várias formas. Nós temos o Código de Trânsito, nós temos estatutos, nós temos códigos penais, enfim, todos esse sistema político e judiciário é função, né, da Casa Judiciária manter a ordem social a partir desses instrumentos. E para finalizar ali, nós veremos o conceito de dominação e legitimidade. Temos a teoria do nosso clássico Max Weber, né? A legitimidade do Estado é necessária para governar, dada através das leis elaboradas por suas instituições políticas. Ou seja, a Casa Legislativa, ela vai criar essas leis e a Casa do Judiciário vai trabalhar para que essas leis sejam cumpridas, certo? Definindo como legítimo, exercendo uma dominação de forma legal por aqueles que o reconhecem e submetem-se a ele. Então, na teoria de Weber, o Estado, né,
brasileiro, ele é reconhecido de forma legal tanto pela sua população interna quanto pelas suas relações externas. E a sua dominação, ele domina, ou seja, ele pratica suas ações de forma legal. Como que isso acontece? Através do aparato administrativo e do monopólio legítimo da força, ou seja, o aparato são as instituições que dão suporte e o monopólio legítimo da força é o seu exército. Outro contribuidor foi Julian Freud na definição de dominação e legitimidade. Para Freud, a dominação é a prática do poder exercido de fato, ou seja, o Estado ele só domina a partir das suas práticas, tá? A dominação legal do Estado, ela permite o uso de recursos legais e instrumentos institucionais para governar, que é a mesma linha de raciocínio ali de Max Weber. Bom, esse será, né, o conteúdo da nossa aula e eu espero que a gente possa aprender junto.